mais a uma videoaula. Hoje trataremos de limites, é o nosso terceiro capítulo do nosso módulo, e é um assunto que vocês já viram isso em cálculo diferencial, mas lá vocês têm apenas uma variável independente, que é a variável x. Essa variável x se aproxima do ponto x0 ou pela direita de x0, e nós representávamos que x tende a x0 pela direita, ou pela esquerda, que nós representávamos, o que nós representamos, né, como x tendendo a x0 pela esquerda. Só que aí nós temos só duas direções, né? Leste e oeste, apenas duas direções, da esquerda até x0, da direita até x0. Já no cálculo avançado, nós podemos aproximar desse ponto x0 e y0 em várias direções. A exemplo, a direção norte, sul, nordeste, sudoeste, noroeste, sudoeste, oeste, leste, ou qualquer que seja o caminho, né? Através também de uma parábola, de uma função trigonométrica, e assim vamos buscando que esses limites sejam iguais, ou seja, que eles coincidem. Então, é mais simples mostrar que um limite de duas variáveis ou mais não existe do que existe. Reservei aqui 4 problemas para tratar com vocês. 3 exemplos que são simples, porque nós separamos as variáveis, limite do produto dos limites, e um 4º exemplo que não é tão simples assim. Então, no 4º exemplo, vou mostrar que o limite não existe. Então, vou escolher, pelo menos, no caso, eu vou escolher 2 caminhos. Aí, 2 caminhos, 2 direções, aí vamos mostrar que eles não coincidem, ou seja, os limites são diferentes. Se os limites são diferentes, então nós podemos dizer que o limite não existe. O limite, no cálculo diferencial, nós temos que limite de uma função f de x, uma variável apenas, quando x tende a um valor x0, valor x0, isso aqui é L. Então nós podemos garantir que o limite quando x tende a x0 pela direita tem o mesmo valor quando x tende a x0 pela esquerda. Então o limite só existe se os limites laterais são iguais, ou seja, coincidem. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Limite de x menos y sobre raiz quadrada de x menos raiz quadrada de y, quando xy, as variáveis xy, as variáveis independentes, tendem ao valor 1, ao ponto 1. Quando você substitui aqui, vai ficar 1 menos 1, raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 1, que x e y são iguais a 1. Essa notação também pode ser utilizada. X tendendo a 1, y tendendo a 1. Então aqui fica o quê? 0 sobre 0, que é ou seja, uma indeterminação. Aí vamos buscar levantar essa indeterminação. Então o que é que nós vamos fazer? Limite de x menos y sobre raiz quadrada de x menos raiz quadrada de y. Aqui quando x e y tendem a 1, esse ponto. Se zerou o numerador e zerou o denominador, é porque existe um fator x menos 1 e um fator y menos 1, que está dando o 0 sobre 0. Então vamos utilizar aqui uma expressão algébrica que nós costumamos chamar de conjugado. Então, aqui eu vou multiplicar o x por raiz quadrada de x mais raiz quadrada de y, e aqui raiz quadrada de x mais raiz quadrada de y. Por quê?
Aqui vai ter a soma e aqui a diferença, vai ser o produto da soma pela diferença. Então, o produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vamos multiplicar isso aqui. Vai ficar limite de x menos y, aqui repete, raiz quadrada de x mais raiz quadrada de y. E aqui nós temos o quadrado do primeiro, que é x, menos o quadrado do segundo, que é y. Então nós temos esse camarada aqui, que o x tende a 1 e o y tende a 1. Então agora podemos simplificar, porque x tende a 1, não necessariamente igual, quer dizer, x se aproxima de 1, y se aproxima de 1. Então aqui podemos simplificar. E agora deixemos que o x assume o valor 1 e o y assume o valor 1. Aí fica raiz quadrada de x mais raiz quadrada de y. Quando o x, y se aproxima 1, então vai ficar raiz quadrada de 1, 1, raiz quadrada de 1, 1. Então, 2. Então, o limite é igual a 2. Ou seja, à medida que x tende a 1, y tende a 1, isto aqui acarreta que z tende a 2. Gostaria de deixar bem claro que o ponto 1, 1, 2 não pertence ao gráfico da função f. Tem um efeito geométrico na superfície dessa função x menos y, raiz quadrada de x menos raiz quadrada de y. O efeito é um furo na superfície. Quer dizer, aqui eu tenho o quê? Uma ideia da imagem. Aqui é o limite. O limite é 2. E a imagem, dizer, se aproxima de 2 quando nós queremos. Mas para isso eu preciso que x se aproxime de 1 e y se aproxime de 1. Então aqui o fator que estava anulando essa expressão era justamente o x menos y. Ou também poderia ter, como eu falei anteriormente, coisa que aí não aconteceu, é o x menos 1, porque ficaria 1 menos 1, 0. E o y menos 1, aí ficaria 1 menos 1, 0. Aí o fator que estava nos deixando essa função um pouco doentinha, né, que deu 0 sobre 0, era o fator x menos y. Então encontrei tanto no numerador quanto no denominador. Como x menos y que estava dando 1 sobre 0, simplificamos. Aí sobrou apenas o que? A raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de y. Então agora eu substituo 2. Então o limite é 2. A imagem é 2? Não. Aqui existe o que? Um comportamento da imagem. Ok? Vamos ao segundo exemplo que eu reservei para vocês. Segundo exemplo. O limite dessa função é x ao quadrado mais 2x menos 3 que multiplica y ao quadrado menos 1 sobre x que multiplica y menos x mais 3y menos 3. Quando x se aproxima de menos 3 e y se aproxima de 1. Ao substituir nessa expressão o x igual a menos 3 e o y igual a 1, o que é que vai acontecer? Vamos. Menos 3 ao quadrado, 9. 2 que multiplica menos 3, nós temos menos 6. Menos 3 que multiplica menos 3 ao quadrado. Não, perdão. É y tendendo a 1 agora. Então, 1 ao quadrado, 1 menos 1. Esse erro aí só foi para perceber se vocês estavam prestando atenção. Vamos lá de novo. Então aqui fica x que multiplica y. Então multiplicando aqui vai dar menos 3. O oposto de menos 3, 3. 3 vezes y. Y, olhe bem, x se aproxima de menos 3. Essa outra notação também que é muito usada. E aqui eu tenho y tendendo a 1. Então, aqui multiplicamos, ficou menos 3 vezes 1, menos 3. Aqui é o oposto de x, que é 3. Aqui é 3 vezes y. Y é 1, fica 3. Uma indeterminação. Vamos agora levantar a indeterminação. Ou seja,
vamos buscar fatores, possivelmente, vamos pegar um fator x mais 3. Por que x mais 3? Porque se x é menos 3, mais 3 é zero. É o que está realmente complicando aqui a situação. E devemos ter também um fator y menos 1, porque se y é igual a 1, fica 1 menos 1, 0. Está acompanhando? Vamos lá. Então, vamos agora buscar fatorar essa expressão para a gente poder simplificar. Então fica limite, né, d. Aqui eu tenho duas raízes. Uma que é menos 3, né, e a outra que é menos 3, a outra é 1. A multiplicação dá menos 3 e a soma dá menos 2, no final trocado. Quem tiver dificuldade usa a básica, mas já estamos no 7º semestre. Então não precisa esse apelo todo por baixo, né? É o produto e aqui a soma. Então vamos pegar este fator, essa expressão, vou fatorar com x mais 3 e aqui x menos 1. Esse y quadrado menos 1 é diferença de quadrados. Diferença de quadrado a gente faz o produto da soma pela diferença. Então fica o y menos 1, né, e o y mais 1, o produto da soma pela diferença. Ok. Já nesse denominador, é simples, porque eu vou separar aí o produto, né? Vou ter só um limite de x e um limite só de y. Mas nem sempre isso acontece. Então aqui eu vou botar o x em evidência, aí apareceu o quê? O y menos 1. Essas duas parcelas. E aqui eu boto 3 em evidência, 3 em evidência, y menos 1. Fator comum, aí é fácil, né? Mas na prova eu coloco um desse fácil também. Então fica o xy, né, se aproximando de o x de menos 3 e o y de 1. Aqui, dando continuidade, fica o x mais 3, o x menos 1, o y menos 1 e o y mais 1. E aqui, boto o y menos 1 em evidência, fica o x mais 3, que multiplica o y menos 1. Que beleza! O x, y, esse ponto se aproximando desse ponto, menos 3, 1. Aqui podemos simplificar, ok? E aqui também podemos simplificar. Então, acarretando em limite de x menos 1, que multiplica o y mais 1, sobre sobre 1. Já simplificamos, que não era, teria essa necessidade. E quando o x e y, esse ponto se aproxima do menos 3, 1. Aí podemos agora substituir, então fica menos 3, menos 3, menos 1, que multiplica 1 mais 1. Quanto é menos 3 menos 1? Menos 4. Menos 4. Que multiplica o quê? Quanto é 1 mais 1? 2. 2. Então nós temos o que aí? Menos 8. O limite é menos 8. Ele nos dá uma ideia da imagem. Ou seja, a imagem para essa função, esta função, ela não tem imagem no ponto menos 3, 1. Esse ponto sobe e não encontra ninguém, quer dizer, 0 sobre 0. E então agora a ideia é fazer um comportamento, estudar um comportamento dessa imagem. Ou seja, na vizinhança do ponto menos 3, 1, o que é que acontece com a função, ou seja, com a imagem da função? Ele se aproxima de que? De menos 8. X se aproximando de menos 3. Y se aproximando de 1. Isto aqui acarreta que a imagem Z
se aproxima de menos 8. Isso aqui é um comportamento, aqui é o limite é menos 8. A imagem se aproxima desse menos 8 à medida que você permite o x tender a menos 3, o y tender a 1. O que podemos de novo conjecturar? Que o ponto menos 3, 1, menos 8 não pertence à superfície. Só lhe dá o que? Um comportamento. Passaremos a fazer o nosso terceiro exemplo. Esse é o nosso terceiro exemplo. Vamos calcular o limite desta expressão, dessa função, graficamente é uma superfície, deve ser bem complicado, não é isso? Então, o que está nos interessando agora é pesquisar o limite dessa função quando x tende a 1 e y tende a 2. Certamente isso vai dar 0 sobre 0, porque se não tivesse nenhuma dificuldade, não precisávamos fazer esse exemplo. Limite não foi inventado, digamos assim, para a função contínua. Ele foi confabulado, foi vislumbrado para pesquisar aquela suposta imagem, quer dizer, um comportamento da imagem, quando ela não tem. Então, ela aqui é doente no ponto 1, 2, ela não apresenta imagem, e vamos agora tentar conjecturar uma imagem para ela, né? Então, só verificando, vamos substituir o x igual a 1 e y igual a 2 na expressão. Então, fica o seguinte, que é igual a x é 1 ao quadrado, 1 vezes 2, 2, x também aqui é 1, fica 2, o y é 2, o x é 1, fica 1 vezes 2, 2, vezes 5, 10, então fica menos 10, o x é 1, fica mais 10, o y é 2, fica mais 8, menos 8. O x é 1, 1 ao quadrado, 1, o y é 2, 2 menos 2, 0, 2 menos 2, 0. Então aqui vai ficar esse 2 menos 2, 0, 10 mais 10, 0, 8 menos 8, 0, 0 sobre 0. Que é o que? Uma indeterminação. Vamos levantar essa determinação. Para fazer o levantamento dessa determinação, vamos tentar agrupar, botar em evidência para poder simplificar. Então aqui vai ficar igual a limite. Veja comigo o que a gente pode botar em evidência. Está bem arrumadinha, né? Essas duas parcelas aqui, eu tenho x quadrado para botar em evidência. Vamos fazer isso. Então aqui vai ficar x quadrado que multiplica y menos 2. Ótimo. Aqui eu posso botar menos 5x em evidência. Fica menos 5x em evidência. Então aqui vai ficar y menos 2. Veja só, menos 5 vezes menos 5x vezes y, menos 5y. Menos vezes menos, mais. 5x vezes 2 vai dar 10x. Então aqui 10x. Esse daqui, vamos colocar o 4 em evidência. Botando o 4 em evidência, vai ficar y menos 2. Então aqui fica y menos 2. 4y está aqui e mais vezes menos. Menos 4 vezes 2, 8. Muito bem, 8. Tá? Aqui eu posso colocar o fator em comum, que é y menos 2, botando em evidência. Então vai sobrar o quê? X quadrado menos 1, que multiplica o y menos 2. Ok? Bom, aqui, quando x, y tende a 1, 2. No numerador, em cada parcela tem um fator comum, que é o y menos 2. Bora colocar em evidência. Então fica igual a limite x, y. Enquanto estiver trabalhando, você tem que escrever limite. Enquanto estiver trabalhando, procurando simplificar, sintetizar a expressão, você tem obrigatoriamente de escrever limite.
Só depois que você deixa o x tender a 1, y tender a 2, que aí você não escreve mais limite. Mesmo assim, poderia escrever, porque limite de uma constante é a própria constante. Mas vamos lá. Aqui eu fico com x ao quadrado menos 5x mais 4 e botei um fator comum em evidência, que é o y menos 2. Aqui eu tenho x quadrado menos 1 e aqui o y menos 2. Aqui eu já posso simplificar. Perfeito. Mas aqui ainda resta que o x se aproximando de x e y se aproximando de 2, o x se aproxima de 1, aqui vai dar 0. E aqui também tem 0. Então aqui tem um fator no denominador, um x menos 1, e no numerador tem um fator também, x menos 1. Bora procurar. Vamos? Então aqui fica limite, né? Esse dois números que multiplicados com 4 e somado de 5, que é o valor de b com sinal trocado, sinal oposto, então vai ser 1 e 4. 1 vezes 4, 4. E 1 mais 4, 5. Então aqui eu tenho uma fatoração de x menos 1, né? E aqui um x menos 4, que é a fatoração desse trinômio do segundo grau, né? Que é 4 vezes 1, 4, 4 mais 1, 5. Aqui é diferença de quadrados. Então vai nos dar x mais 1 e x menos 1. X menos 1 e aqui x mais 1. É o produto da soma pela diferença. Quando esse x e y tendem a 1, 2, o x tende a 1 e y tende a 2. E aqui, ó, chegou o momento de simplificar. Deixa agora x ser igual a 1, y igual a 2, para a gente ver se levantou indeterminação e ainda continua aquele impasse 0 sobre 0. O y não tem mais, então substitui no valor de x. Então vai ficar 1, que é x, menos 4, menos 3. E 1 mais 1, 2. Pronto. Então, à medida que x, y se aproximam de 1, 2, isso implica que o z se aproxima de menos 3 meios. Ok? Esses são os três exemplos assim, mais simples. O quarto exemplo, como eu estava falando para vocês anteriormente, é que a gente não consegue desvincular x de y. Quer dizer, não fatora para simplificar. Então, esses exemplos são mais trabalhosos, né, para a gente calcular. Esses limites são mais trabalhosos para a gente calcular. A gente estuda um pouco também na análise matemática esses limites. E para a gente aqui é mais fácil provar que esse limite, como eu falei anteriormente, não existe do que existe. Então é necessário que eu venha a eleger alguns caminhos, como eu falei, norte, sul, leste, oeste, noroeste, ou qualquer que seja outro caminho, uma função, uma parábola, um seno, ou qualquer função. Agora, a gente tem que fazer isso para todos os caminhos, mas isso é impossível. Então, é mais fácil a gente encontrar 2 ou 3 caminhos que a gente testa assim e os limites não coincidem. Se não coincidem, os limites existem direcionais. Como lá em cálculo diferencial a gente fala direcionais, né? Quer dizer, laterais, esquerda e direita. Aqui não, são os limites direcionais. Então, se a gente encontrar 2 caminhos onde o limite dá 2 valores diferentes, o que é que nós vamos estabelecer? Que o limite não existe. Vamos para o quarto exemplo. Este é o nosso quarto exemplo. A expressão é 2xy sobre x quadrado mais y ao quadrado. Olha o que eu coloquei aqui. Coloquei uma expressão que a gente não fatora. A gente não fatora a soma de quadrados. O que fatoramos é diferença de quadrados, diferença de cubos, soma de cubos. Aí que está o grande problema para esse exercício. Então eu vou mostrar a vocês que esse limite não existe.
esse limite não existe porque eu vou procurar dois caminhos, né? Duas curvas, duas direções, os limites nós chamamos direcionais, norte e sul, como eu falei anteriormente, né? Então eu vou procurar atacar, se aproximar desse ponto 00, que é esse, que é o ponto 00, através de duas direções. No caso, eu vou tomar aqui a primeira bissetriz, que tem por equação y igual a x, né? E vou atacar esse camarada aqui, ó, dessa forma, que vai ser o y igual a menos x, que é a segunda bissetriz, nessas duas direções. E vou mostrar, não precisa mais do que isso, mostrar uma vez que não existem os limites direcionais, primeiro, pelo menos dois, a inexistência desses dois, você conclui que o limite não existe. Então, vou substituir. Primeira averiguação, né? Bota assim, primeira análise. Então, ou primeira hipótese. Então, vou calcular limite, né? Só que eu vou tomar, nesse primeiro caso aqui, vou tomar o y igual a x, que é a nossa primeira análise. Então, vai ficar 2x ao quadrado, que y é igual a x. Aqui nós temos x ao quadrado, uma vez que y é igual a x, aí nós temos x ao quadrado aqui, ó, vai ficar x ao quadrado. Esse aqui, o x, y, tendendo a 0, 0. Bom, aí nós temos agora, fica limite, né, de 2x ao quadrado, agora x quadrado mais x quadrado vai dar 2x quadrado. Então aqui nós temos 2x quadrado, quando x, y se aproxima do 0, 0. O que nós dizemos que vamos simplificar, que vai ficar limite de 1 quando x, y se aproxima de 0, 0. Então isso aqui, limite de uma constante, é a própria constante. 1. Pronto. Então nessa direção, o limite foi igual a 1. Segunda hipótese, segunda análise, vamos fazer agora o y ser igual a menos x. Então fica limite de 2x, agora o y menos x, ó, menos x. Aqui vai ficar x ao quadrado mais, tomei a direção da segunda bissetriz. Então fica menos x ao quadrado, quando x, y tem a 0, 0. Então aqui ficou igual a limite de x vezes menos x, mais vezes menos menos, vai ficar menos 2x quadrado. Aqui vai ficar menos x ao quadrado, que é x ao quadrado, mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. 2x ao quadrado. Isso quando x, y se aproxima de 0, 0. Então, simplificando, isso aqui nós temos menos 1. Menos 1. Então, esses limites não coincidem. Os limites nessas duas direções são diferentes. Então, podemos aqui escrever que o limite, a primeira análise e a segunda análise são diferentes. Então, nós podemos dizer 2xy, x ao quadrado mais y ao quadrado, quando x, y tende a 0, 0. Ou seja, x tende a 0, y tende a 0. Esta afirmação está baseada no cálculo dos limites direcionais. Um primeiro que eu fiz com y igual a x, que é a primeira bissetriz, a direção da primeira bissetriz, né? Direção de 45 graus, o limite deu igual a 1. E para outra direção, que é y igual a menos x, o limite deu o valor menos 1. Como esse 1 na direção de y igual a x e o outro menos 1 na direção de y igual a menos x são distintos, não são iguais, não coincidem, então garantimos que esse limite não existe.
Eu espero que vocês tenham entendido. Caso contrário, vamos procurar sanar ou diminuir as dúvidas nos fóruns Tira Dúvida comigo e com os tutores. E espero que vocês vejam o modo da disciplina que tem outros exemplos, outras situações. E até a próxima videoaula. Um abraço a todos.